Nós estamos numa série Realidade da Fé. E no primeiro domingo eu falei sobre a fé ativa. O que é a fé ativa? É a fé que desce do barco. Não é a fé que fica esperando. É a fé que age. Age por quê? Porque crê. Porque eu tenho tanta convicção que aquilo que eu pedi, Deus vai fazer, que eu já começo a me mover. Pedro desce do barco. Semana passada eu preguei sobre a fé que materializa. Aquilo que não existe passa a existir. Ou seja, é a fé que pega o invisível, a promessa, e faz dela realidade. E hoje, o último dia dessa série, eu quero falar sobre a colheita da fé. Porque se você conduz a sua vida baseado na fé, o tempo vai passando e você vai deixando um rastro de sementes de fé plantadas. E de repente você começa a olhar as coisas acontecendo na tua casa, na tua família, nos teus negócios, no ministério, em todas as áreas. É a colheita da fé, e você não consegue mais segurar, e ela vai acontecer, e ela não vai parar. Por quê? Porque é uma vida de sementes de fé sendo plantadas. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu sei que se você caminhar sobre a fé, os próximos anos, você e a sua família viverão colheitas das quais você jamais imaginou. Meu Deus, se tivesse um crente aqui, tinha dado um glória a Deus, tinha feito alguma coisa. Faltou crente essa manhã aqui na igreja, meu pai. Porque a semeadura vai produzindo colheitas futuras. E essas colheitas, elas virão na sua vida. Você vai ver coisas acontecendo nos seus filhos, na vida da sua mulher, do seu marido. Você verá coisas acontecendo no seu trabalho. Você verá coisas acontecendo no seu ministério. E você vai para casa e vai dizer: Deus, mas eu não fiz nada para isso. Fez sim. Você passou anos plantando uma semente de fé. Você passou anos plantando sementes. E aí começa colheitas. E você vive a promessa de Deus. Vida e vida em abundância. É isso que Deus prometeu para a sua vida, querido. E eu quero terminar essa série falando sobre isso, a colheita da fé. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. A colheita ela vem porque você pediu tudo que você pedir em oração. A colheita vem porque você pediu, sim ou não? Não. A colheita vem porque você orou? Agora vocês não respondem, porque sabe que se você responder, eu vou dizer o contrário. Se vocês disserem que é sim, eu vou dizer não. Se você disser que é não, eu vou dizer que é sim. Não. A colheita não vem porque você pediu. A colheita não vem porque você orou. Olha o que o texto diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Então não é o fato de pedir, está cheio de gente pedindo, mas não crê que já recebeu. Eu falei isso semana passada. Quando você foi salvo? Ah, pastor, dia 15 de abril de 2017. Não! Você foi salvo há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Essa data foi a data que você tomou posse da sua salvação. Jesus não teve que vir em 2017 para morrer para você ser salvo. Ele te salvou lá, Ele te curou lá. Isaías diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você foi curado lá, você foi salvo lá, você foi liberto lá, você foi próspero lá.
Quando você vai conquistar pela fé aquilo que você pediu? Não é o dia que você pedir, não é o dia que você orar, é o dia, meu Deus, está escrito, gente, leia: creiam que já o receberam. E se você crê que já recebeu, assim sucederá, acontecerá. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Se você quer colheitas de fé, o que você precisa fazer? Pedir, amém? Não, eu acabei de ensinar, meu pai. Está cheio de gente, fala, está cheio de gente pedindo. Recebe nada. Quem que recebe? Quem crê que já recebeu. É diferente. Parece um versículo simples que você leu a vida toda, mas é tudo diferente do que você pensa. Não é pedir, não é dizer que tem fé, não é orar. Crer que já recebeu. Quem aqui tem casa própria, diga eu. Você acorda todos os dias de manhã orando e dizendo: Senhor, me dá uma casa própria. Não. Você pode ter vontade de trocar, mas você não pede: me dá uma casa própria. Sim ou não? Por que você não pede? Porque eu já tenho. Consegue entender o que significa esse versículo? O dia que a sua oração, o dia que o seu pedido de fé se transformar em crer que já recebeu, aconteceu. O que é fé? Visualizar antes que os seus olhos possam enxergar. Ou seja, é esse dia que você visualizou, apenas seus olhos ainda não enxergou, porque ainda não chegou, mas você já recebeu. Meu Deus, alguém está conseguindo entender o que eu estou... Parece uma coisa simples, mas não é. Por que está cheio de gente na igreja, está cheio de gente pedindo e não recebe? Porque ainda não tem convicção que já recebeu. Só recebe, e assim sucederá, só recebe quem já tem convicção. Eu poderia pregar só esse versículo a manhã inteira e ir embora para casa, já estava resolvido o dia. Será que você está conseguindo captar o que eu estou dizendo? Que quando a Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos já existe. A convicção de fatos que não se vê. É isso aqui. Diga, não é pedir, não é orar, é ter certeza que já recebeu. Aí acontece. Isso é a fé. É isso que é a fé. A definição de Hebreus 11:1 de fé é isso que eu acabei de dizer aqui agora. Fé, meu querido, não é só para você começar, mas para você perseverar até que a colheita chegue. Muitas pessoas não alcançam por quê? Porque param antes de ver a promessa se cumprir. Pedi, não aconteceu. Mas é porque não é pedir, é até que aquilo se torne uma convicção. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então fé é o quê? Certeza e convicção. Fé é o quê? Fé é o quê? Fé é o quê? Então eu tenho que orar até que a certeza e a convicção entre. Eu tenho que buscar até que a certeza e a convicção entre. Eu não posso desistir, eu não posso parar. Para colher, para ter uma colheita da fé, precisa plantar. E eu quero te ensinar 3 sementes poderosas que você vai plantar. 3 sementes de fé que você vai plantar para que você construa uma poderosa colheita no seu futuro. Primeiro, as ações de fé. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé por si só, ouça, assim também a fé por si só, somente ela, se não for acompanhada de ações, atitudes, é morta.
Paulo está dizendo que a fé é morta se não tiver atitude. Então tem muita gente que diz que tem fé, mas nunca tem resultado, nunca cria uma colheita. Por quê? Porque não tem certeza e convicção daquilo que pediu. Porque pede pela fé, mas não tem ações, atitudes. O que você precisa? O que é uma semente poderosa de fé que deve ser plantada? Atitudes de fé, ações de fé. Há muitos anos atrás, eu terminei de pregar, eu desci, cheguei ali, veio um casal, recém-casado, 2, 3 anos de casado, e disse: pastor, a gente estava sentado agora no culto, e eu estava falando para minha esposa antes do culto começar, essa semana vence o aluguel, e ainda está faltando um pouco. Meu Deus, a vida toda, desde o dia que a gente casou é assim, sempre faltando um pouquinho, sempre é justo, sempre. E ela olhou para mim e disse: e por que a gente não usa a fé? Ele disse o quê? Vamos ter um apartamento próprio. Aí a gente não tem mais que pagar aluguel. Ele disse amém. Ela disse: então já que esse dinheiro, que é o do aluguel, está faltando, então a gente não vai pagar o aluguel, a gente vai plantar ele como uma semente de fé, crendo que o aluguel nosso será a semente de um apartamento próprio. Meu querido, ninguém faz isso. Isso é loucura, já estava faltando, aí você vai pegar o resto tudo que tinha ali e ainda semear. Qual é o nome disso? Não, meu pai, hoje vocês estão difíceis, hein? Hoje vocês estão difíceis. Não é fé, é ações de fé. Vamos voltar para Paulo, vamos lá para Paulo. Assim também essa fé, por si só, se não for acompanhada de, ela é morta. Ele podia ter falado para ela: amém, então vamos orar, orar e pediram. Aqui está dizendo que essa fé sem ação. Então, uma das poderosas sementes de fé que você vai plantar para ter uma colheita de fé, qual é? Ações de fé. Eu dei esse exemplo. Quando eu desci, vem o casal e diz assim: pastor, aconteceu isso, e a gente está plantando essa semente pelo nosso apartamento, ore por nós. Eu orei por eles. 3 meses, quem estava há 3 anos com dificuldade de pagar um aluguel, 3 meses, chegaram aqui com uma chave e disse: pastor, ore, compramos o nosso apartamento. Meu pai pegou não sei o que, conseguiu vender, me chamou e disse: olha, quero te dar isso. O pai dela fez um negócio, disse: olha, eu quero ajudar vocês. A gente pegou aquilo, demos uma entrada que foi quase 50%, a parcela é menor do que o nosso aluguel, pastor. Agora estamos na nossa casa própria, 3 meses. Mas isso vale para tudo. Isso vale para a enfermidade, isso vale para o ministério, isso vale principalmente para as decisões que você precisa tomar. Deus recompensa quem é diligente, Deus recompensa quem é consistente, quem é firme. Persistência é um sinal de quê? De que eu confio em Deus. Eu continuo. Eu oro, até que vire certeza e convicção. Eu jejuo, até que vire certeza e convicção. Eu semeio, até que vire certeza e convicção. Então nós precisamos entender que a fé, uma das poderosas sementes de fé que nós plantamos, são o quê? Ações. Quando começou essa igreja, tudo que você pensar que podia dar errado, dava errado. Era normal, nos primeiros cultos, nos primeiros meses. Eu não sei se você conhece todas as pessoas dessa igreja, mas olha que terror. A gente tinha um rapaz aqui, hoje ele é pastor de outro lugar, Robson.
Ele não sabia fazer quase nada, mas era o baterista. Pensa numa pessoa que era fora de todos os ritmos. Pastora Adriane tocava. Eu, pastor José, era o back vocal. O único que escapava, a pastora Eliana que cantava. Era um terror. Pastor Tiago dos Estados Unidos tocava teclado. Tirando o pastor Tiago, pastora Eliana, o resto era um fiasco. Tinha dia no louvor que a coisa era tão feia, tão feia. Cada um tocava num tom e o povo cantava em outro, que eu pegava o microfone muito espiritual e dizia: amados, levante as suas mãos e feche os seus olhos, vamos orar. Era para o povo parar de cantar, porque estava um terror. E eu fazia uma oração dizendo: Senhor, abençoa o povo. Dentro, aqui eu estava assim: Senhor, tem misericórdia, Pai, faz um milagre. Era tão feio que isso deve ter acontecido umas 5 ou 6 vezes. De eu terminar o culto de domingo feliz, sorrindo, tinha sido um caos. E eu dizia assim: queridos, estamos entrando nesse horário, em jejum e oração por essa igreja. Terça-feira a gente tinha um culto de oração. Aí eu dizia: até o culto de terça-feira à noite. E aqueles 60, 80 pessoas diziam amém. Eu dizia: tem uma lista na porta com os horários da madrugada, com todos os horários do dia, inclusive os da madrugada. Coloque teu nome no horário que você pode vir orar. Quando terminava, eu dizia para a Scarlett: e aí, como é que está a lista? Pastor, quase toda preenchida, exceto da meia-noite às 6. Quem era o pastor da igreja? Quem que tem que resolver? E eu tinha uma indústria. Eu saía para casa domingo à noite, comia alguma coisa, tomava banho, trocava de roupa, vinha com a Liana e o Robson desajeitado. Meia-noite. E a gente começava a orar. 1h da manhã, gente, Liana tinha 19 para 20 anos. 1h da manhã, Liana deitava num sofá e ia dormir. E ficava eu e o Robson até às 6 da manhã. Acordava a Liana, ia embora para casa, tomava café, tomava um banho e ia trabalhar. Saía da empresa às 6 horas da tarde, vinha em casa, deitava, dormia até umas 11 horas, meia-noite, eu, Liana e o desajeitado. Até 6 horas da manhã, ia trabalhar, saía, voltava e vinha para o culto de oração da terça-feira. Isso não foi uma, não foi 2, não foi 3. A gente ia em todas as entradas da cidade, a gente ungia. A gente ungia a praia inteira. A gente ia em todos os bairros. A gente fazia vigílias. Querido, foram 6 meses, jejuando quase todos os dias, orando todos os dias, fazendo plantão de oração, e não parava, e não parava, e não parava, e não parava. Por quê? Porque a colheita não tinha chegado. Um dia, nós estávamos no Morro do Cristo Luz, antes do Cristo existir. Só era o morro, não tinha nem Cristo nem luz lá. A gente estava lá em cima e Deus me deu uma palavra e disse: os céus abriram sobre essa cidade. A partir daquele dia, tinham 6 meses, a igreja começou a crescer. Até os tons errados, parecia que eram os anjos que estavam cantando. Eu ficava olhando o povo cantando, eu dizia: meu Deus do céu, quem é que está tocando, quem é que está cantando, porque não é possível. E aquele ano de 100 pessoas, nós batizamos 300 pessoas. No ano seguinte, 1098 pessoas aceitaram a Cristo dentro da igreja. Começaram as células. Querido, nós somos mais de 10 mil membros. Nós abrimos igrejas. Esse ano já foram mais, só nos últimos meses, mais de 4 ou 5. Agora inaugura Navegantes, inaugura no outro mês Joinville,
e essa semana eu autorizei alugar um lugar novo em Curitiba, e daqui 2 meses inaugura Curitiba. E a igreja não para. O que a gente está vivendo? A colheita. E que colheita é essa? Sementes de fé que nós fomos plantando. E que semente foi essas? Ações. Se você quer viver um dia colheitas poderosas, você precisa viver diariamente plantando sementes de fé. E que sementes são essas? Ações de fé. Que ações são essas? Voto, propósito de jejum, propósito de oração, semeaduras, votos com Deus, sementes de fé, ações de fé, ações de fé. E hoje o que nós vivemos nada mais é do que a colheita de anos de sementes de fé, de ações de fé. O dia que nós fomos começar a construir aquele prédio, a gente estava com R$1,5 milhão na conta. Entrava um valor por mês nessa igreja há quase 2 anos, o mesmo valor, o mesmo valor, o mesmo valor, o mesmo valor. Sobrava mensalmente 100 mil, 80 mil. Nós terminamos o prédio no mês passado, inauguramos ele em agosto, mês passado. E eu anunciei aqui, gastamos 16 milhões 300 e alguma coisa, tudo pago. Pastor, como foi isso? Ações de fé. Vamos começar a construir. Mas não tem. Vamos começar a construir. Deus honrou, Deus trouxe a provisão, Deus fez o que tinha que fazer e nós terminamos. Nós vamos construir o estacionamento. A hora que terminar, vamos construir o novo templo aqui e você verá tudo isso pronto. Não importa o valor, pago para a honra e glória do nome do nosso Deus. Isso é uma colheita. Colheita de quê? De sementes de fé. Que sementes? Ações de fé. Diga, as minhas ações de fé são mais poderosas do que a minha oração ou do que eu falo. As minhas sementes de fé, que são ações de fé, é o que trará a colheita. Meu Deus do céu, alguém está entendendo isso? A segunda semente de fé, e completando o que eu estou falando, é fé que não desanima. Gálatas 6:9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no tempo certo teremos a colheita farta, se não desistirmos ou desanimarmos. A colheita farta vem como? Persistindo? Não, a colheita farta vem não desistindo, não desanimando. Eu quero trazer uma palavra para alguém aqui. Não canse, não desista de orar pelo teu casamento. Deus é um Deus de sobrenaturais. Não desista de orar pela tua empresa, pela tua carreira, pelo teu trabalho. Não desista de orar pelo teu ministério. Não desanime de orar pela cura. Não desanime, não desista. Deus tem o melhor da terra reservado para os seus filhos. Os meus caminhos são melhores que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Porque eu, Deus, quero te dar aquilo que você sonha e deseja. Meu Deus, tem que ser para alguém essa palavra aqui. O tempo de espera é o campo de batalha, é o teste da sua fé. É o tempo de espera que mostra se você tem fé mesmo ou não tem, se você crê mesmo ou não crê,
se é certeza e convicção dentro de você ou não é. É o tempo de espera que mostra se você confia ou não confia. Deixa eu te dar um conselho aqui hoje. Antes de terminar esse culto, faça uma oração e diga: Deus, eu vou voltar, eu vou continuar, não vou parar, não vou desistir, não vou desanimar. Meus olhos não estão vendo nada, mas pela fé eu visualizo o meu milagre, e eu vou visualizar, eu vou declarar, eu vou agir, até que ele esteja na minha mão. Meu Deus do céu, alguém precisa ouvir isso aqui essa manhã. Terceira semente de fé para uma grande colheita de fé. A fé sempre produz frutos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quem se aproxima de Deus, quem vai orar, quem vai na igreja, quem vai buscar, a primeira coisa que você precisa crer: que ele existe, que ele é Deus, que ele pode, que ele faz. E além de crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que buscam a ele. Por que você parou de vir no culto? Por que você parou de ir no GR? Por que você parou a escola? Por que você parou de vir em quinta-feira e fazer um voto com Deus? Por que você parou o seu devocional pela manhã? Por que você parou de jejuar? Por que você parou de dar o seu dízimo, de semear? Por que você parou de orar? Porque você não acredita que ele recompensa quem busca ele. Olha o que Paulo diz aqui. Se você se aproxima de Deus, você tem que se aproximar de fé, porque sem fé você não vai agradar a ele. Agora, se você tem fé, a primeira coisa que você precisa crer, que ele existe. E a segunda coisa, que ele recompensa quem busca ele. Quem for caminhando da Barra Sul à Barra Norte todos os dias, vai rejuvenescer 30 anos. Vai perder os culotes, vai perder as banhas, as pelancas. Meu filho, se isso fosse verdade, agora à tarde, no meio da chuva, ia ter um batalhão de pelo menos umas 50 mil pessoas caminhando da Barra Sul na Barra Norte, 90% mulher, pode ter certeza absoluta. Por que você trabalha? Porque você tem certeza que tem uma recompensa, o salário. Por que você vai no médico? Porque você tem certeza que você vai ter uma recompensa. Ele vai falar, vai fazer alguma coisa que vai te curar, ou vai te livrar daquele problema. Por que você não vai no GR? Por que você não vai no culto? Por que você parou de vir na quinta-feira? Por que você já não jejua mais? Por que você não ora? Por que você não semeia? Por quê? Por que você não faz mais voto com Deus? Porque você deixou de crer que Deus recompensa quem busca a ele. Toda semente plantada de fé, toda semente plantada em fé, ela vai germinar, e no tempo certo você será recompensado. Você só para porque você não confia, porque você não crê que Deus vai te recompensar. Fé, ela é a ponte entre a promessa e a colheita. Fé é a ponte entre a promessa e a colheita. Ouça o que eu vou te dizer e creia no que eu vou te dizer. Coloca o primeiro versículo ali de novo, Marcos capítulo 11, por gentileza. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam,
As pessoas ensinam muito sobre fé, dizendo sobre pedir, crer, confiar. Mas quando você vai para a definição de fé, Hebreus 11:1, é diferente. Fé é a certeza, é aqui dentro, não é lá fora, de coisas que você está esperando. E a convicção é aqui dentro, não é lá fora, de fatos. Fatos é o quê? Real, fato, é real. Eu estou com um casaco, é um fato, é real. Convicção de um fato que você ainda não viu. Mas se é fato, é real, como que eu não vi? Fé é ver antes de acontecer. E aonde que você está vendo? Pelo amor de Deus, me ajuda. Põe a mão assim e diga: aqui dentro. Você está vendo aonde? Aqui dentro. Qual é o segredo da fé? Não é a oração, não é o que você declara, não é. Tudo isso importa, mas o segredo para que você tenha uma colheita de fé é certeza e convicção. Ou seja, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou semear, eu vou buscar, eu vou fazer voto, até que eu tenha certeza, volta o versículo, até que eu tenha certeza aqui dentro que já aconteceu. E a hora que eu tiver certeza aqui dentro que já aconteceu, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo que vocês pedirem em oração. Creiam, certeza, convicção, que já aconteceu, que já recebeu, e assim acontecerá. Meu Deus, você está entendendo o que é a fé? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Sementes de fé criam uma colheita de fé. Sementes de ações de fé, sementes de persistência, não desistir, não desanimar, sementes de buscar, porque você tem convicção que será recompensado. Quando você vai plantando essas sementes, tem 27 anos que eu sou pastor. Querido, eu não paro. Tem 27 anos que eu não parei e não vou parar, porque eu tenho certeza e convicção daquilo que Deus me chamou para fazer. Isso aqui é uma colheita. É uma colheita de quê? De sementes de fé ao longo de 27 anos. O pastor tem sorte, Deus gosta dele. Não, meu filho, sementes plantadas todos os dias, Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a construir esse prédio, meu Deus, eu estava tão em paz, tão tranquilo, não tinha preocupação com nada nessa igreja. Para que eu arrumei essa preocupação desse tamanho? E me desgastei. Quando foi fazer a fundação, a empresa errou, deu problema, teve que mandar embora, teve que trocar, deu problema no início da construção. Foram vários problemas, não foi mar de rosas. Certeza e convicção, Deus já tinha dado esse prédio. Eu tinha tanta certeza e tanta convicção que Deus já tinha dado esse prédio, que eu desci do barco. Atitude de fé, ações de fé. E o que você olha? Uma colheita. Se você quer uma grande colheita na sua vida, o que você precisa? Plantar sementes de fé, ações, atitudes, não desanimar, não desistir. Se você parou, volta agora, volta a jejuar, faça um voto de novo, faça o que for preciso, mas não pare de buscar, não perca convicção
que Deus recompensa quem busca Ele. Eu não tenho sorte. Deus não gosta mais de mim do que dos outros. Eu apenas vivo uma colheita. Essa semana falei com a minha esposa, nossos 2 filhos casando esse ano. Um já casou, o outro dia 14. Na verdade, o Pedro e a Serena casam dia 14, mas essa semana foi o casamento no civil, porque precisa estar com toda a documentação na hora do casamento, porque eles vão viajar para o exterior, e aí não pode viajar uma menor desacompanhada, precisa ter a documentação. Mas eu falei para minha esposa essa semana, eu falei, amor, a gente venceu, olha isso aí, a gente teve filho, a gente criou, cresceu, casou, os 2 trabalham, os 2 são envolvidos na igreja, e a melhor parte, casaram com 2 meninas muito envolvidas na igreja. Ah, que sorte que eu tenho! Não, isso foram sementes de fé, foi só isso. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. É só fazer, é simples. Fácil eu não disse que é, eu disse que é simples, porque a gente sabe o que tem que fazer, é só fazer. Fácil. Fácil construir um prédio? Fácil casar os 2 filhos? Não, nada disso é fácil, mas é simples. Essa é a diferença entre quem crê e quem não crê em Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você.